Paz, irmãos. Deus abençoe. Dia gostoso nós tivemos ontem, não foi? Bom. Já estão cobrando aqui, vi aqui agora aqui no Instagram aqui, ó. Que venham mais encontros desses. Aí, ó. O pessoal pediu, então nós tem que arrumar aí um jeito, né? Então, vamos continuar aqui, irmãos. Semana passada nós não tivemos estudo, tivemos aqui a reunião do nosso presbitério, de reunião de oração. Vamos retomar hoje, falando um pouco sobre a ressurreição e a ascensão de Cristo. Algo que já se cumpriu na história. Eu queria saber primeiro o que vocês sabem sobre isso. Um pouquinho do que vocês sabem, que vocês podem falar sobre esse tema. Só isso? Aí, ó. É simples, então vamos embora aí. Deus abençoe. É simples, não é simples mesmo, é um milagre. Né? Ressurreição, falando em primeiro lugar, é um milagre que desafia toda a explicação natural. A gente vê aí no YouTube, tem vários vídeos, você pode procurar lá, pessoas, né, tentando aí explicar a ressurreição de Jesus. Né? Estava ouvindo, né? Eu não vejo, eu ouço, né? Então eu coloco ali, vou fazer outra coisa e fico ouvindo. Teve um debate de fé em ciência, durou mais de 7 horas. Né? E tentando falar um pouco, entrar nesse assunto da ressurreição, tentando, né, desmistificar a ressurreição de Jesus. Muitos negam, alegando ser uma impossibilidade física. Quem é que negava isso no Novo Testamento? Os fariseus não. Os saduceus. Né? Era um grupo religioso, mas se você for olhar o que eles pensavam, é um pouquinho diferente. Né? Quais eram as teorias da época, então? Quem ficava vigente ali naquela época, poder falar que a ressurreição ela era uma mentira. Né? Olha só algumas teorias. Ó. Os apóstolos enganaram o povo com uma falsidade. Alguns diziam aí que não, nada daquilo que aconteceu, aconteceu. Quem estava lá na cruz não era Jesus. E os apóstolos, querendo ali forçar uma legitimidade, eles inventaram aí essa história de que Jesus foi posto numa cruz, morreu e ressuscitou. Né? Então ali é a teoria da época, que a turma ali falava que era isso, os apóstolos estão tentando enganar o povo. Outra teoria, Jesus de fato não morreu, ele até foi para a cruz, né? Mas ele falou lá, né? Pai, entrega o meu espírito ao Senhor, aí ele desmaiou. Ele apenas desmaiou. E aí os apóstolos pensaram que ele tinha morrido. Mas na verdade ele estava desmaiado. É por isso que quando ele foi lá para a sepultura, né, ao acordar, depois do desmaio, que todo mundo que desmaia acorda, não é? Aí ele conseguiu sozinho enrolar aquela pedra enorme, que precisava pelo menos de 5 homens para poder rolar ela, e foi embora. Era uma teoria da época. Outra, emocionados, né, por conta de tudo aquilo que tinham visto acontecer com o Senhor Jesus, né, carregou a cruz, coroa de espinhos, pregos, pedradas, palavras soltas, né? Isso emocionou os apóstolos que estavam vendo de longe, emocionou as mulheres, e elas tiveram visões que Jesus ressuscitou. Jesus não apareceu realmente na frente delas. Foi apenas uma visão baseada na emoção. Outra teoria da época. Né? A história da ressurreição foi importada de outras religiões orientais e mitos. Então já vem aí de outros carnavais, vamos assim dizer, né? As pessoas falando da ressurreição, mas tudo lá no misticismo das religiões orientais, nos mitos, nas fábulas. Então nada disso era verdade, nada que aconteceu foi verdade. Eram algumas teorias da época para dizer que Jesus não ressuscitou. Mas qual que é a natureza, então, da ressurreição? Qual que é a origem?
Nós vimos aí as teorias para rejeitá-las, rejeitar a ressurreição. Agora, qual a sua natureza? Qual que é a natureza, então, da ressurreição? A ressurreição consiste no fato do corpo e da alma de Cristo terem sido restaurados à sua pureza e elevados a um nível superior. Olha aí, então ele ressuscitou, né? Ele tinha os machucados, cicatriz, né? Mas estava da mesma forma em que ele morreu? Não. Estava ali as marcas, mas não estava da mesma forma. Foi tudo restaurado, né? Imagino que ele não sentia dor. Isso, né? Quando fala um nível superior, é exatamente isso, é um corpo glorificado. Nós vamos ter uns textos aí que vai nos mostrar isso. Então, após a ressurreição, era evidente que o seu corpo tinha passado por uma notável mudança. Antes, a sua natureza humana, por exemplo, não permitia que ele atravessasse uma parede. Agora era possível. Agora era possível. Nós vamos ver isso. Era o mesmo corpo, mas um corpo que podia repentinamente aparecer e desaparecer de maneira surpreendente. Vai explicar. Vamos abrir aqui, ó, Lucas 24. Que é o texto clássico dos discípulos ali no caminho de Emaús. Versículo 31. Então, depois que eles estavam ali com Jesus, Jesus conversou com eles, falou com eles, né? Partiu o pão entre eles, depois lhes deu. E é a partir daí que aconteceu. 31. Se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E olha só que interessante. E na mesma hora, levantando-se para voltarem para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. A gente vai pegar João aqui, o texto de João 20, 19. Vai falar: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam quem? Os discípulos. É o finalzinho lá do 24 de Lucas. Com medo dos judeus, estavam se escondendo, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Mas está tudo fechado, como que ele chegou lá? A ressurreição permitia a Jesus a ir e vir de forma surpreendente. Então, pela ressurreição, 1 Coríntios vai dizer que ele se tornou agora um espírito vivificante, que dá vida. Que dá vida, que restaura a vida. Então, Jesus não foi o primeiro, né? Que ressuscitou. Lázaro também ressuscitou. Mas qual a diferença? Quais são as diferenças das duas ressurreições? Óbvio, tem um negócio aí. Lázaro morreu outra vez. Também não. Não. Mas a principal aqui é que se as duas ressurreições fossem iguais, né, Jesus teria ficado o quê? Velho, fraco, e ia morrer outra vez, como todo mundo. A diferença principal está aí. Sem contar a história
que já dizia que viria o Messias que ressuscitaria. Não fala sobre Lázaro, fala sobre Jesus. A história de Lázaro é um prenúncio do que iria acontecer um pouquinho para frente. Uhum. Filha de Jairo. Já no Antigo Testamento também já teve casos da pessoa estar morta. No Elias. Filho da viúva, isso mesmo. Né? Então já aconteceu outras vezes. Né? Qual era então a necessidade? Precisava de Jesus ressuscitar? Né? Precisava, senão ia ter alguma coisa na história de forma incompleta. Né? Era necessário. Por quê? Aí a gente vai ver aqui, vai abrir um pouquinho a Bíblia. Ó. Era o cumprimento das profecias. Atos 13, 32, 33. Alguém abre aí para nós. Atos 13, 32. Então, a história que veio sendo contada aí de muitos tempos atrás, e as pessoas aguardavam, os judeus aguardavam, né? Então passava, já que a Bíblia, a lei era ensinada de pai para filho, né? As pessoas aguardavam, né? Se não vai acontecer na minha geração, vai acontecer na geração do meu filho. E assim por diante. E aconteceu, o texto diz aqui, a nós, seus filhos, hoje, no presente, né? Ressuscitando Jesus. Aconteceu, né? Era o cumprimento das profecias que eles tanto esperavam, né? Por exemplo, pegar alguém que não viu a ressurreição, mas viu Jesus, Simeão. Simeão era um velho judeu, né, que aguardava aí já há anos a vinda do Messias. Quando ele viu ali o Messias em suas mãos, ele disse: ó, acabou minha vida, pode me levar. Eu posso morrer, já vi, já. Meu propósito se cumpriu. Cumpriu o propósito, não viu a ressurreição. Foi morto antes. Né? Provar a divindade de Jesus. Né? Esse texto de Romanos, capítulo 1, ele é interessante. Ó. Versículo 4. E foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor, para provar mesmo que ele era Deus. Já que as pessoas não acreditam, né? Vamos provar. Selar a nossa redenção, né? Ainda aqui para 1 Coríntios 15, 17. Se Cristo não ressuscitou, é o quê? Vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, a ressurreição nos deu vida, a morte de Cristo nos deu vida, e a ressurreição selou tudo. Selou todas as coisas. Isso. Não tem nada. Aqui, ó, e permaneceis no estado que vocês estão. Vocês estavam. Isso. Confirmar a nossa ressurreição futura. Porque um dia nós também vamos ser ressuscitados. Né? O que vai acontecer? Vão morrer, a alma vai encontrar com Cristo. Não tem aquele estágio intermediário ali do sono da alma. Morreu, está com Jesus. A alma, mas o corpo permanece aqui na terra. Quando Cristo voltar, o corpo vai subir, vai ressuscitar, para poder encontrar semelhante ao dele. Nós não sabemos como é, mas vai ser semelhante ao dele. Né? E saber também não nos importa muito, né? O importante é que, exatamente.
provar, olha, que haverá um juízo final. Atos 17. (31). Por que vai haver juízo? Porque houve ressurreição. E aí é a etapa que falta, né, dentro das profecias da Bíblia, né? A volta do Senhor Jesus, né, o juízo e a ressurreição dos mortos. Para Jesus ser o nosso sacerdote celestial. O pastor Felipe aqui falou lá, agradeceu ao Senhor na oração, porque não precisa mais trazer animais para poderem ser sacrificados. Por quê? O sacrifício perfeito é Cristo. Aí o versículo 23 aqui de Hebreus vai dizer, ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque existiam ali muitos sacerdotes, né? Porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem um sacerdócio imutável, não muda, para sempre será o sacerdote. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então acabou, consumou tudo. Morte de Jesus, sacrifício perfeito, o plano perfeito de Deus. Agora, para chegar a Deus, preciso de Cristo. E tendo Cristo, o caminho está aberto para poder se chegar a Deus. Não preciso pedir a pastor, né? Já contei que a história, o pastor Luciano Subirá estava lá no cinema, lá com sua família, aí liga uma ovelha. Ô pastor, eu estou aqui no hospital, aqui com a minha mãe, né? Tem dias que ela está aqui, estava sabendo do caso. Ah, pastor, eu queria que o senhor viesse aqui orar por ela. Vou não. Ora você. Deus te deu esse poder para você orar. Estou aqui cuidando da minha família, passeando com a minha família, nos poucos tempos livres que eu tenho. Eu vou sair daqui para ir orar, sendo que você pode orar. Você também é sacerdote. Né? O sacerdote perfeito te deu poder para você poder orar pela sua mãe. E ela ser curada segundo a vontade de Deus. Porque ainda há, dentro da religiosidade das pessoas, acharem que a oração de um pastor é a oração de um anjo. É a oração mais forte. Né? Só vai valer se o pastor orar. Só vai ter eficácia se o pastor orar. Aí esquecem que o sacerdócio é universal. Todos nós temos o poder para poder orar, para poder, né, curar alguém, fazer uma oração de cura, uma oração de libertação. Não, se o demônio aparecer na sua frente, vai esperar chamar o pastor para poder orar? Vai correr dele? O poder está na mão do crente, porque o crente é um sacerdote. E aí as pessoas pensam ainda isso, porque acham que precisam ainda. O pastor, é a figura do pastor, do bispo, ser, né, de outras denominações. Aí, né, tem um poder mais forte. Né? Só vai acontecer se ele orar. Significado da ressurreição, então. Tem um tríplice significado. Quais são? Declaração do Pai de que Cristo satisfez todas as exigências da lei como obrigação pactual. Nós precisamos da lei agora?
Já foi. Já foi com a morte de Cristo. Né? Foi selado. Então, o único que podia cumprir a lei era Cristo. Ele satisfez toda a lei. O homem não podia. E se ele quebrasse uma, ele quebrava toda a lei, tinha que recomeçar, se fosse possível, porque havia ali mandamentos da lei que era morte, era apedrejamento por morte. Simboliza o que acontecerá aos crentes futuramente, que nós estamos aguardando que aconteça. Né? Os que já se foram, né, vão estar lá, vai subir. Nós também, seja morto ou seja vivo, vendo a volta de Cristo. Isso acontecer em nossa geração. Causa da nossa justificação, regeneração e ressurreição final. Por que é que nós somos declarados justos por Deus? Porque Cristo ressuscitou. Por que é que nós podemos ter o coração regenerado? Porque Cristo transforma a nossa vida. E é como 1 Coríntios lá diz, se ele não ressuscitou, é vã. Nosso coração, né, não foi transformado, não vai ser transformado de maneira plena. E a ressurreição final, né, que só acontecerá porque ele ressuscitou. Então, esses são os 3 significados da ressurreição de Cristo. E a ascensão? Subiu aos céus. Um fato, né, que nós vemos aí, dentro da linguagem evangélica, é que a ascensão ela não é tão destacada quanto a ressurreição. Se costuma falar mais sobre a ressurreição do que da ascensão. Dedicamos uma época do nosso ano, do nosso calendário, né, para falar sobre a ressurreição, de forma mais específica. Então a ascensão ela não está muito na boca do povo, vamos assim dizer, do que a ressurreição. Mas ela marca a conclusão do seu ministério terreno. O que eu precisava fazer aqui, já foi feito. Agora eu posso voltar lá para o meu ministério celestial. Como sumo sacerdote, que nós vimos em Hebreus, e como advogado do seu povo, como está em 1 João, capítulo 2. Jesus é o nosso advogado. Nós temos um advogado. Pequei, né, estou me sentindo culpado, né, não vou poder mais me chegar a Deus. É verdade? Não. Através do nosso advogado, que leva as nossas petições até Deus. Qual que é a natureza, então, a origem da ascensão? Ela pode ser descrita como o ascender, o quê? Visível. Atos 1 vai dizer lá que os discípulos viram Jesus subir entre as nuvens. Né? Da pessoa do mediador da terra para o céu, de acordo com a sua natureza humana. E aí apareceu lá, né, o anjo dizendo o quê? Ei, se preocupa não. Ele vai voltar. Da mesma forma, ou seja, vocês viram ele subir, vocês vão ver ele descer. Sim. Porque vamos ver o que é mais difícil acontecer. As duas coisas, né, ao olho nu é difícil, né? Tanto ressuscitar dos mortos, quanto vai ver uma pessoa subir ao céu, como assim? Do nada vai subir aqui? Está lá, o Luciano está ali atrás ali. Não, ali não estava somente os discípulos, estavam muitas outras pessoas. 500 pessoas. Primeiro para os discípulos, depois para um grupo, depois um grupo maior. E ficou quantos dias na terra ainda? 40 dias. Então, muitas pessoas passaram. O quê? Isso mesmo. E
Então foi uma transição local. Ele realmente saiu do local que ele estava para poder ir para um outro local. E isso a olho nu. Foi uma mudança da natureza de Cristo, da plenitude da sua glória. Se cumpriu tudo, vou voltar lá para o Pai, que é onde eu estava. E é onde eu estava antes de me sujeitar a ser um homem como todos vocês. Como todos aqueles que estavam ali são. Ele não desapareceu para nunca mais ser visto. Os anjos disseram que ele voltaria da mesma maneira que havia ido para o céu. Está para se cumprir. E aí os nossos olhos, quando acontece alguma coisa no céu, a gente fica... Ontem, quando fui levar os meus sogros em casa, passando ali pelo anel, ali na região ali, onde dá para ver uma ponta do estádio do Galinho, do Atletiquinho, galinheiro ali. Estou esperando eles falarem alguma coisa comigo aí. Do anel ali dá para ver, né, um pedacinho, né? Aí tinha, o céu assim, estava bonito mesmo. Amarelado, assim, com vermelho e tal, né? Aí soltaram lá no carro. Aí, se está bonito assim, imagine quando Jesus voltar. Como é que vai estar o céu? A gente vê alguma coisa assim no céu, a gente já fica com o olho meio arregalado, né? Ah, tá tendo barulho no céu, né? Opa, o negócio aqui tá. Ah, uma cor diferente no céu. Aí os nossos olhos já se voltam, né, com mais firmeza para olhar como que o céu tá, né? Então imagine quando Jesus voltar. O esplendor do céu, como é que vai estar? Ele não vai voltar sozinho, né? Vai vir com seus anjos. A caravana dele vai vir junto. E eu imagino que vai ser bonito. Mais bonito do que qualquer coisa aqui nessa terra, que existe aqui nessa terra. Então a necessidade da ascensão. Por que que Jesus tinha que subir aos céus depois da sua morte, depois da sua ressurreição? Para cumprir as Escrituras. Salmo 24. Nós cantamos aqui, domingo à noite. E que depois que eu ouvi essa música aí, né, que eu não conhecia, eu olhei isso aqui sempre com a música na cabeça. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Para o quê? Para que entre o Rei da Glória. As portas aqui, as vossas cabeças, se levantar e ver ali os portais eternos, são as portas dos céus se abrindo, o Filho de Deus indo até lá, poder ficar com Deus. Aconteceu conforme Jesus havia predito, e ele disse que iria morrer, iria ressuscitar, iria subir aos céus para os seus discípulos. Eles deram muita bola para isso? Não. Depois que eles viram as coisas acontecendo, né, foi que a ficha caiu. Então, só o texto aqui de João 6. Quem achar primeiro que eu aí? (62). Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? São palavras de Jesus aqui. Ele estava falando sobre os discípulos. Os discípulos estavam escandalizados com tudo aquilo que Jesus estava falando com eles. Tem outros textos aí, dentro do Evangelho de João. Aconteceu quantos dias? 40 dias após a sua ressurreição. Então, 40 dias dá para fazer muita coisa, né? Se você tivesse 40 dias de vida aí, o que você ia fazer? 40 dias de vida e 1 milhão na sua conta.
Aí dá para fazer mais coisa ainda, não dá não? Se nós tivermos 40 dias, mas tiver lascado. Me lembrei daquele filme, foi a primeira vez que eu assisti esse filme, umas 2 semanas atrás. Armagedon. Bom, filme muito bom. O rapaz lá que ia ser um dos astronautas, ele foi lá antes dele fazer a viagem, pegou, acho que foi 1 milhão, não me lembro, com um agiota. Por quê? Porque ele imaginava que ele não ia voltar mais, ele ia precisar pagar? Não ia precisar pagar. Acabou que ele voltou, né? Aí, só que o filme não mostra o que acontece depois. Ela foi uma doutrina zelosamente ensinada e confessada pela Igreja Apostólica, né? Dentro dos concílios, dentro da igreja da época, foi falando dessa doutrina, né? Da ascensão de Cristo. Jesus se referiu a ela antes da sua morte, como nós já vimos. Lucas também nos explica sobre ela, tanto no evangelho que ele escreveu, tanto no livro de Atos, que ele também escreveu. Paulo se refere a ela. Paulo, tempos depois, que sabia do que tinha acontecido, mas não cria com os olhos da fé. Ele cria com os olhos da razão. Ele foi ensinado a isso. A partir do encontro com Jesus, ele passou a crer também com os olhos da fé e a se referir a ela. Comecinho do livro de Efésios aí, 1:20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, Paulo começou a pregar sobre isso também. Hebreus nos mostra o seu significado. Nós não temos aí uma certeza quanto ao escritor do livro de Hebreus, mas o seu texto é verdadeiro também, assim como toda a Bíblia. Versículo 3. Ele quem? Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então está lá. Significado da ascensão, qual que é? Quais são? Vemos Cristo como nosso grande sumo sacerdote, como nós vimos, entrando no santuário interior para apresentar ao Pai seu sacrifício consumado. Está aqui. É como um filho que entrega aquele boletim para o seu pai, cheio de nota azul. Está aqui, pai. Fiz a minha parte. É profético da ascensão de todos os crentes que já estão, tem crente já com Cristo, e estarão com Deus Pai. E onde que ele está? Estarão aonde? Que lugar? No céu. E Cristo, onde que ele está? À mão direita do Pai. Pedro menciona isso. Pedro menciona isso nos seus sermões. Atos capítulo 2. Dois, 33. Exaltado, porque a ascensão é o estado de ascensão, de exaltação de Cristo. Cristo tem 2 estados, o de humilhação, que vai até a sua morte, e o estado de exaltação, que vai da ressurreição em diante. A destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então aqui é Pedro pregando, Atos 2, Pentecostes, Pedro falando sobre a ascensão de Cristo, que havia acontecido pouco tempo antes. A expressão mão direita de Deus é uma expressão figurativa do lugar de poder e glória. Então essa mão direita, ela significa isso. Autoridade, poder, honra, glória. Os acordos antigamente eles eram selados com a mão. Não tinha negócio de assinatura. Era mão direita. Significa compromisso.
Está aqui. Se tocasse na mão, tinha que cumprir. Local de honra? Sim. Significa que as rédeas do governo da igreja e do universo lhe estão confiadas, que ele foi feito participante da glória correspondente a isso. A imagem do segundo lugar, por exemplo, que dentro da simbologia ali das premiações está à direita do primeiro, né, não era para ter a conotação que tem hoje, de perdedor, né, de frustrado que perdeu. Não. É honra estar ali do lado do vencedor, do lado do campeão. Né? A Bíblia diz que Deus sustenta o mundo aonde? Na palma da sua mão. Então imagino todo o nosso mundo, né, 8 bilhões de pessoas aí, todas elas, Deus sustentando na palma da sua mão. É lógico que é uma linguagem, né, antropomórfica, né? E vai trazer aí sentimentos humanos a Deus, né? Correspondências humanas a Deus. Quando Cristo ascendeu ao céu, se cumpriu a promessa do Salmo 110. Qual promessa que é essa? Vamos ver lá. 110. 1. Alguém lê para nós, fazendo um favor, para beber uma água. Olha aí, disse o Senhor ao meu Senhor. É um salmo messiânico que vai nos levar aí à ascensão de Cristo. Usa. Significa que a obra de Cristo havia sido finalizada e que ele recebeu autoridade sobre o universo. A chave está com quem? A chave do mundo? Está com Cristo. Oi? Ah, tá. Não significa que Jesus está lá preso ou inativo. Ele está trabalhando? Está trabalhando. Se ele está sustentando. Oi? Dá, oi. Né? Ó, ele está lá governando. Ele está lá protegendo a sua igreja. Porque a igreja é de quem? É minha? É do conselho? É dele? Ele está exercendo autoridade sobre o universo por amor ao seu povo. Nós que aí andamos aí desgarrante muitas vezes, né, como ovelha que não tem pastor, como diz a Bíblia, o que ele está lá fazendo? Nos amando, cuidando da gente. Apresentando o seu sacrifício consumado ao Pai, tornando-o eficaz e garantindo a todos os crentes seu benefício por sua intercessão constante. Porque ele está o tempo todo intercedendo pela gente, levando as nossas petições. Né, as orações que foram feitas aqui, né, ele levou lá para o nosso Senhor. Então ele está o tempo todo trabalhando, 24 horas por dia, o tempo todo. Ensinando seu povo agora por intermédio de quem? Do Espírito Santo, ensinando a gente, e pela instrumentalidade dos seus servos. Quando nós estamos servindo aos outros, não estamos fazendo isso para poder agradar o pastor. É pelo intermédio do Espírito, né, que nós podemos ter a força para poder servir uns aos outros. Concluindo então, as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio de Jesus. Ressuscitou, como tinha dito. Aí, ó, a música do nosso garoto. Então, sem a ressurreição, o evangelho teria terminado com más notícias. Morreu, e agora? O que vai acontecer? Imagina como que estavam os discípulos antes da ressurreição, com medo, atemorizados. O que vai ser da nossa vida? Vou ter que voltar a pescar, né? Mateus pensando, será que eles vão aceitar de novo ou roubar o povo? Então, sem a ressurreição, eles teriam suas vidas ali, né, de volta,
ia voltar para a mesmice das suas vidas, né? Mas a ressurreição mudou tudo. A melhor prova da ressurreição é a existência da igreja. E a igreja, para mim, é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo. Nenhuma outra coisa poderia ter transformado homens e mulheres tristes e desesperados em pessoas radiantes de alegria e inflamadas de um novo valor. Olha aí. Me lembro uma história que o pastor Hernandes conta, lá em Vitória, que um ladrão tinha entrado dentro do estacionamento da igreja para poder roubar. E ali ele começou a ouvir o pastor Hernandes pregando. E ele tomou uma decisão: vou roubar hoje não, vou para casa. Chegou em casa e falou com sua mulher: a partir de hoje eu nunca mais roubo ninguém. A partir de hoje eu vou entregar minha vida ao Senhor Jesus. No outro dia ele foi e voltou à igreja para poder falar com o pastor o que tinha acontecido. E mudou sua vida, mudou sua história, firmou na igreja e ficou lá até a sua morte. Eu mesmo não sei o que seria da minha vida sem a igreja. Não é porque eu sou pastor, eu já amo a igreja antes disso. E o amor à igreja me levou onde eu estou hoje também, onde nós estamos hoje, né? Nenhuma outra coisa poderia ter transformado homens e mulheres. Nós pregamos o Cristo que esteve morto e está vivo, e não o contrário, não que esteve vivo, mas está morto. Todos os outros deuses das religiões, né, eles estiveram vivos, estão mortos. O nosso não. O nosso, ele esteve morto, mas está vivo. Sem a ressurreição de Jesus, não haveria cristianismo, não haveria igreja, não haveria oração, não haveria fé, não haveria nada, nem perdão de pecados. Ela tem uma aplicação relacionada à obediência a Deus nesta vida. Por quê? 1 Coríntios 15, 58. 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. As coisas não estão fluindo como deveriam fluir, acontecendo. No Senhor o nosso trabalho não é vão. E nada que nós podemos fazer. Porque Cristo ressurgiu dos mortos, também seremos ressuscitados com Ele. Todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor aqui, ela não é vã. Nós devemos continuar firmes na obra do Senhor, porque Ele tem o tempo certo para todas as coisas. A recompensa celestial futura é o nosso alvo. É o período em que todas as dificuldades serão recompensadas. Sofreu, deixou de ganhar um dinheirinho ali, um dinheirinho aqui, por conta da sua fé, por conta da igreja, isso e aquilo. No final vai ter a coroa, vai ter a recompensa. E a ascensão de Jesus prova que ele conquistou todos os inimigos e que reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. Então, após sua ascensão, Jesus tornou-se nosso sumo sacerdote e advogado celestial. Então, agora o Espírito Santo, por conta da ressurreição, por conta da ascensão, ele habita no meio da igreja. Ele que nos capacita a fazer a obra missionária, a levar essa palavra para outras pessoas. A ascensão de Cristo prefigura a nossa ascensão futura com Ele, como nós já vimos, e nos garante que o nosso lar definitivo será o céu. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E preocupa não, eu vou subir lá para preparar para você. Pode ficar tranquilo. Então, nosso lugar está guardado. A nossa morada está guardada. E ainda há muitas moradas para quem crer no Senhor Jesus como Senhor da sua história, da sua vida. Então, perguntinhas aí para a gente poder encerrar. A ressurreição é um milagre? Por quê? Só o Senhor
poderia fazer isso em nosso favor. Extraordinário. Como foi a ascensão de Cristo? Visível. Da mesma forma que subiu, vai descer. E a Bíblia diz o quê? Todo joelho se dobrará. Haverá tempo para arrependimento quando isso acontecer? Na volta? E onde que ele está? À destra de Deus, trabalhando em nosso favor, nos sustentando em todo o tempo, levando as nossas orações ao nosso Senhor. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Tenham uma ótima noite, uma ótima semana, no nome de Jesus. Domingo estaremos aí de volta, para a glória de Deus.